Fala galera, tudo bem? E hoje eu quero falar de uma experiência que eu vivi. Foi uma experiência bem interessante. No final do mês de novembro, ao final do mês de dezembro, eu decidi parar de utilizar Facebook e Instagram. Não somente parar de ficar visualizando, correndo ali a timeline como costumamos fazer, mas realmente desinstalar do celular. Deixei uma postagem explicando que eu ia passar um tempo fora dessas redes sociais e tentei vivenciar uma experiência de 30 dias sem pelo menos essas duas redes sociais. E eu quero compartilhar um pouco com vocês como foi essa experiência. Eu sabia que essas redes sociais estavam tomando meu tempo, tomando muitas vezes minha atenção, tomando também e tirando de mim muita paz, inclusive. Não é? E eu sei que isso também afeta muitas pessoas e de repente você é afetado por essas redes sociais ou tem dificuldade de reconhecer que é afetado ou de repente você sabe que isso te prejudica, mas você também não consegue se libertar dessa forma, né? Então, várias circunstâncias me levaram a pensar, a refletir, cheguei a pensar até em permanecer fora ou longe dessas redes sociais, mas eu também entendo que elas são ferramentas, né? A gente pode utilizá-las para alcançar vidas e por isso eu ainda faço uso delas. Mas eu queria trazer algumas conclusões que eu tirei a partir desse tempo sem o Facebook e sem o Instagram. Primeira semana, quando eu desinstalei essas redes do meu celular, me levaram a ter aquela coisa de acordar e dar uma olhada. E quando eu percebia que eu não tinha o que olhar, que não tinha o que acessar, detalhe, eu também diminui um pouco o meu uso do WhatsApp durante esse período. Não cessei, mas eu diminuí. E aí quando eu percebi que eu não tinha o que olhar necessariamente, eu percebi que eu tinha mais tempo. Mais tempo para mim, mais tempo para Deus, mais tempo para devocionais, para ler, mais tempo para pensar em novos projetos. Isso foi bem interessante. Mas na primeira semana eu ainda tinha aquele costume de sacar o celular do bolso ou em determinados momentos dar uma olhada e perceber que eu não tinha nada para olhar. Isso foi libertador. Na segunda semana eu comecei a usufruir desse tempo disponível e pensar em novas ideias, em novos projetos. Na terceira semana eu estava percebendo o desfrute dessa paz. De não me incomodar com redes sociais, de não ficar olhando o que é que está acontecendo, ou ter fotos que me incomodem, ou imagens que possam provocar alguma coisa em mim. Também senti falta do entretenimento que as redes sociais causam, também senti falta de postar alguma coisa, mas isso não fez tanta diferença na minha vida. Eu percebi que eu podia sair com amigos, eu percebi que eu podia estar com a minha esposa sem necessariamente ter que tirar uma foto para postar. E isso me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. E assim na quarta semana eu usufruí e curti esse tempo. O resultado disso é que eu desenvolvi um podcast, né, que hoje eu tenho realmente alimentado esse podcast e percebi que é uma ferramenta fantástica, né? O ano de 2019 foi um ano do podcast no Brasil, né? Muita gente produzindo, fazendo, e eu entrei nessa também, um modo de também utilizar da tecnologia para abençoar vidas, e esse tempo disponível me deu a oportunidade de crescer, de estudar, de entender como funcionam podcasts, de conversar com amigos que trabalham com isso e cresci e aprendi sobre isso. Também tive mais tempo para ler e li outras coisas, e li livros e fui além dos livros de teologia, também li livros para mim, não é? E pude dedicar mais tempo na leitura da Bíblia, pude dedicar mais tempo para Deus, né? Na minha devocional, no meu tempo de oração pessoal. Isso também foi muito, muito bom. Isso me trouxe outras reflexões, principalmente sobre essa idolatria do virtual, nesse tempo em que a gente dedica ao mundo virtual, onde muitas vezes isso rouba até a nossa adoração a Deus, isso tira de nós a oportunidade de ser cristão, né? De agir com amor na vida de outras pessoas, de nos amar a nós mesmos e de, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes estamos colocando as redes sociais no lugar de Deus, e isso é idolatria. É forte falar isso, é pesado falar isso, mas é uma realidade. Mais ou menos há uns 10 anos atrás, né, na faixa do ano de 2010, um amigo meu, conversando sobre redes sociais, ele até me incentivou a criar um blog. Naquele ano eu também criei um blog e tudo mais. Naquele tempo eu ouvi algumas palestras, e uma dessas,
um camarada falando sobre tecnologia, um camarada que vivia da internet, trabalhava com a internet, ele disse, olha, vai chegar o tempo, isso era em 2010, estamos em 2020, né, e já faz um tempo. Ele disse, vai chegar o tempo em que todas as pessoas vão produzir vídeos, né? Ele se referia ao YouTube como um vídeo onde você tinha ali uns nichos de produtores de conteúdo e pessoas seguindo esses produtores de conteúdo e criticando e falando. Então todo mundo tem uma opinião, ou então todo mundo copia a opinião de outro e a crítica dele foi que vai chegar uma hora em que a acessibilidade a câmeras, a celulares com câmeras vai fazer com que todo mundo seja produtor de conteúdo, né? E naquela época ele visualizava o YouTube como uma plataforma onde todo mundo ia criar vídeos. Ele errou, né? O YouTube ainda não é essa plataforma onde todos criam vídeos. Na verdade, muita gente faz vídeo para o YouTube, mas ele não sabia o que ia acontecer, por exemplo, com o Instagram, né? O Instagram hoje possibilita, através de pequenos vídeos, com que todo mundo crie conteúdo. Isso aí também foi para o Facebook, isso também está no WhatsApp e está espalhado. Mas principalmente no Instagram criou-se essa ideia de que todo mundo agora produz. Isso tem gerado pessoas altamente ansiosas pelo resultado do que ela produz, né? Não é incomum ouvir de jovens pessoas a respeito de determinados assuntos que você está conversando pessoalmente, uma conversa saudável, e a pessoa dizer, mas pastor, mas Léo, você não ouviu o que eu postei no Instagram? Você não viu meu vídeo? Porque eu falo sobre isso e eu não vejo, eu não acompanho esses vídeos, eu não fico o dia todo vendo e ouvindo vídeos de pessoas, sejam conhecidas ou artistas ou desconhecidos. É muito raro o meu acesso. E esses 30 dias, né, em que eu decidi ficar longe dessas redes sociais me fizeram ainda colocar menos tempo sobre isso. Mesmo no meu retorno, eu tenho dedicado menos tempo sobre isso, né? Eu tenho alimentado com aquilo que eu posso alimentar e dou uma olhada muito rápida. Eu não sinto mais que eu preciso dedicar tempo para isso, não é? E então essas falas de pessoas que dizem, mas você não viu meu vídeo, mas você não viu meu vídeo, são cada vez mais comuns. E eu tenho percebido que as pessoas têm ficado ansiosas porque elas querem resultado, elas querem falar alguma coisa e querem ser ouvidas. Então muitas vezes desprezam o contato pessoal, o contato humano, o contato natural para o mundo virtual. Isso tem se tornado uma idolatria. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 16, versículo 3 o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto, Jesus está falando das pessoas que viram as costas para Deus, viram as costas para o Criador e dedicam-se integralmente às riquezas, né? A palavra de Deus, ela não condena você ser uma pessoa abastada, você ter riquezas, mas ela condena a pessoa que vive tão somente em função disso. E aqui Jesus deixa muito claro isso. A respeito das riquezas, ele diz, olha, não tem como servir a dois senhores, mas isso pode se aplicar a muitas áreas da nossa vida. Aquilo que torna-se Senhor, aquilo que faz com que eu perca a minha adoração, eu perca o meu dispor de tempo a Deus, torna-se um Senhor na minha vida. Sendo assim, e quando isso é enfático na minha vida, quando eu não consigo largar isso para levar tempo para Deus, isso se torna idolatria, idolatria do virtual. Seja idolatrar pessoas do mundo virtual, seja idolatrar situações do mundo virtual, seja idolatrar a si mesmo, um egocentrismo onde você precisa ser curtido, onde você precisa ser comentado, e isso te causa ansiedade quando não acontece. Isso é idolatria também, né? Então o mundo virtual ele tem várias formas de idolatria, mas eu quero compartilhar um outro texto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois, ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de que também nós existimos. Você tem aqui uma palavra muito direta a respeito da suficiência que devemos ter em Deus e no senhorio de Jesus Cristo.
não é? Isso é forte porque a gente pensa disso de forma religiosa. Não, na minha religião, Deus é o centro de tudo. Jesus Cristo é meu Senhor. Mas estenda isso para a sua vida, porque trazer isso tão somente a uma prática religiosa pode se tornar uma idolatria. Você idolatrar a religião, idolatrar o ambiente de culto, idolatrar a religiosidade. Mas aqui não estar além dos rituais. Ter Deus como centro da sua vida é diminuir, ou melhor, é você desfazer com microdeuses que podem acontecer. Então fique bem atento com o seu uso das redes sociais, fique bem atento com o que você tem derramado de energia no mundo virtual, porque muitas idolatrias podem nascer a partir de tudo isso. E quando você percebe que isso toma mais do seu tempo, toma mais a sua força, toma a sua paz, inclusive, da sua vida e está te esgotando pessoalmente, esgotando emocionalmente, isso já se tornou uma idolatria, isso não tem agradado a Deus. Você tem tirado o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e tem adotado microdeuses. Então busque a Deus. Realmente, faça esse desafio com você também. Não que necessariamente seja uma fórmula, mas esses 30 dias sem Facebook e Instagram e diminuindo o uso do WhatsApp me fez repensar muitas coisas. E eu espero que nesse dia, espero que ao ouvir esse vídeo, espero ao ouvir essas palavras, Deus também toque seu coração para que você tenha um tempo de reflexão e você também possa constituir na sua vida quem realmente deve ser centro, quem realmente é Senhor da sua vida, assim Deus e Jesus Cristo. E que o Espírito Santo então te convença, te ilumine para que você possa fazer as melhores escolhas da sua vida. Então Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com pessoas que você tem percebido que são viciados em redes sociais, que são viciados nesse mundo virtual e que de repente já estão vivendo essa idolatria. Faça algo por alguém. Então que o nosso Deus assim nos abençoe.